If you get to hear me now, if you get to hear me now. Buenas, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Semana Sai da Média. É isso aí, uma semana de muito conteúdo que a gente preparou para vocês. Eu acredito muito no desenvolvimento do agronegócio através do desenvolvimento de pessoas, através da potencialização de profissionais que fazem o agronegócio acontecer. E é por isso, então, que a gente resolveu fazer essa semana que a gente chamou de Sai da Média, porque é exatamente isso que a gente vê, a necessidade de nós sairmos da média, de termos profissionais, pessoas que trabalhem com maior eficiência, com maior capacidade, com maior qualidade. Então é por isso que eu produzi um conteúdo bastante importante, preparei com muito carinho, com muito cuidado para trazer para vocês. Então, acompanhem, nós teremos aí uma sequência de quatro vídeos bem importantes, uns mais longos, outros mais curtos, mas eu tenho absoluta certeza que são conteúdos que podem impactar e muito a tua vida e o teu futuro profissional. Então não perde, não deixa de acompanhar, não deixa de fazer os teus comentários aqui no nosso vídeo depois que tu assistir. Isso é importante para todos nós. Então vem conosco, vem para essa semana, cuida no teu e-mail para que tu veja os outros vídeos que eu também vou te mandar e vamos para frente, tá bem? Vamos lá! E já para começar, saindo da média, então efetivamente eu separei aqui um dos livros que me acompanha na minha vida, um dos livros que se tornou um livro de cabeceira aí, que é o livro do meu amigo pessoal, o meu mentor, uma pessoa que eu gosto muito, que é Antônio Schacker, e vou deixar esse livro aqui para quem fizer os melhores comentários neste vídeo. As pessoas que comentarem foram os melhores comentários, os mais legais, os mais impactantes, aí o melhor comentário, melhor dizendo, eu vou escolher e vou mandar esse livro de presente, certo? Então vamos lá. Antes de entrar exatamente no tema que eu separei para vocês hoje, eu quero contar um pouquinho da minha história, para que a gente crie uma conexão, para quem não me conhece, me conheça, para quem sabe, quem não sabe exatamente de onde é a Fazenda Esperança, entenda que fazenda é essa, e é por isso que eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou um homem nascido no Alegrete. Alegrete é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que vive eminentemente aí da atividade primária, da pecuária, da agricultura, e com muito orgulho sou nascido no Alegrete, essa terra que tanto me honra. Sou um cara que teve uma história normal, uma criança aí, filhos de pais separados, com um pai alcoólatra, com muitos problemas na família, tive uma família de classe média, enfim, sabe, com muitas mudanças, nos mudamos muito por várias cidades, isso foi muito tormentoso aí, porque cada vez que eu formava uma turma, que eu juntava amigos, eu tinha que me despedir, foram em mais de 15 cidades aí pelo Brasil todo, e isso foi forjando aí, sem dúvida, um Rafael sempre forte, um Rafael sempre capaz de enfrentar aí as dificuldades desde pequeno, enfim, enfrentando, certo? E eu gosto de dizer exatamente isso, não é para que a gente se sinta pena até de nós mesmos, é para a gente saber que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, sabe? Todo mundo aí, basicamente, pessoal de classe média, com pais com problemas, todo mundo tem problema na família, sabe? Às vezes é de uma forma, às vezes é de outra, mas a gente tem que tocar o barco, a vida que segue, e é assim que se joga o jogo, certo? Foram muitas mudanças, falei para vocês, até que de alguma maneira eu fizesse faculdade, fiz faculdade também no interior, fui advogar em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, sou advogado, me formei com 21 anos, trabalhei no escritório da advocacia, na defesa do produtor rural por 2 anos e depois fui trabalhar no Ministério Público. Trabalhei 10 anos no Ministério Público, na área de direito penal, direito ambiental, direito civil, direito de família, fui assessor do procurador-geral, assessorei grupos enormes em Brasília, ou seja, lidei com muita gente, com pessoas importantes, poderosas e relevantes aí no mundo jurídico, né?
esse meu caminho sempre foi muito trilhado por perdas. Isso é uma coisa que muita gente interpreta aí ou analisa de forma um pouco ruim, e obviamente sim, é doloroso nós termos que enfrentar perdas, porém foram essas perdas, eu infelizmente perdi meu pai, meus dois avós, minha avó, meu tio, enfim, as pessoas foram se perdendo no meio do caminho e eu fui ficando sozinho, mas foi isso que me fez muito resiliente, foi isso que me fez efetivamente capaz de reagir, de resistir a esses problemas e aos problemas do dia a dia que se colocam para nós e para tantas pessoas aí, problemas muito maiores, de relevância aí, muito difíceis. Tem um cara que fala sobre guerreiros, que se chama José Luiz Tejon Megido, que tem um livro que diz Guerreiros Não Nascem Prontos. E eu acho que efetivamente essa resiliência, tomar um cafezinho aqui que está recém-feito, não deixar esfriar, é essa resiliência que faz com que a gente se torne um pouco guerreiros, nós todos, né? Então é isso, segui a minha vida, toquei o barco, mesmo com todas as perdas, mas tô lá advogando, estou lá no Ministério Público, feliz, trabalhando, e mais uma vez a vida decidiu por mim. Essa é a minha mãe, e a minha mãe teve um problema de saúde, enfim, e veio a falecer faz 3 anos, e eu tive que decidir o que fazer. Ficar em Porto Alegre ou voltar, cuidar da minha família, minha avó, que é uma pessoa já de idade bastante avançada, a minha irmã, que não tinha e não tem ainda desenvolvimento técnico e noção para gerir uma propriedade rural, e eu efetivamente me posicionei e voltei para o Alegrete, certo? Essa é a minha casa, esse é o meu escritório, com essa vista maravilhosa. Este é o meu local de trabalho. Isso é o que nós fazemos hoje. Enfim, isso é o que a gente ama. E assim nasceu o Rafael, gestor rural. Assim nasceu um cara que teve que se desdobrar, que teve que se reinventar, um novo profissional, em que pese eu já tivesse experiência aí com criação de animais, eu já tinha criação de animais em outras áreas que não na nossa propriedade, mas eu infelizmente tive muita dificuldade aí para me reinventar, para que eu entendesse como que eu ia enfrentar esse desafio sozinho, absolutamente sozinho, e eu entendi que eu só poderia fazer isso através do posicionamento, da diferenciação e do desenvolvimento. Esse tripé que me formou hoje, felizmente, um gestor de sucesso no agronegócio, que levou a Fazenda Esperança a um outro nível comercial, de visibilidade, de reconhecimento, e tudo através exatamente disso, do posicionamento, da diferenciação, do desenvolvimento e do marketing. Eu me tornei palestrante e nesse último ano, por exemplo, já foram mais de 20 palestras pelo Brasil e eu fui seguindo, sabe? Fui enfrentando esses desafios de gerir uma propriedade rural, de ser um líder de equipe, de trabalhar conhecimento técnico que eu precisei e buscar sobre pastagem, sobre manejo, sobre gado, sobre genética, enfim, mas eu nunca deixei de enfrentar os desafios que se colocaram na minha frente. Eu tenho certeza que nós, quando decidimos nos posicionar, quando a gente decide enfrentar coisa, não tem dúvida, pode demorar, pode doer, mas a gente consegue. Depende somente da gente. Tudo que a gente quer efetivamente está ali do outro lado do medo. E eu sempre digo, eu chorei muito nesse processo. Muito, muito. Me lembro das noites que eu passei na Fazenda Esperança, era inverno, frio, na beira da lareira, e ali chorando, sozinho, tentando entender como eu faria para ser um ótimo gestor e uma pessoa bem-sucedida ali naquele negócio. Mas eu digo, nós devemos sim chorar, parar, entender o nosso sofrimento, mas caminhando sempre em frente. Na hora que a gente para, outras pessoas passam por nós e nós não podemos deixar isso acontecer. Então,
Eu sempre fui empreendedor, como eu falei para vocês, advogado, enfim, virei gestor de fazendas, e aí me tornei um palestrante, aí, dando palestra em muitos lugares, e eu sempre fui muito empreendedor. Eu tive vários negócios aí, mas hoje mantenho 4 negócios ativos, 4 business que me dão muito prazer, porque são todos ligados ao agronegócio, além da Fazenda Esperança, que é uma fazenda de ciclo completo, de pecuária e de ciclo completo e genética. Trabalha com pecuária, com plantio de arroz, mas trabalha com pecuária Braford, e a gente hoje vem se destacando muito, seja por conseguir expandir a nossa genética aí para vários estados do Brasil, coisa que essa fazenda, quando eu cheguei, historicamente nunca tinha vendido para fora de Alegrete. Então eu consegui, com o meu método, com a minha forma de trabalho, com aquilo que eu entendo que é possível fazer, realmente ter bastante sucesso. Hoje a Fazenda Esperança tem animais premiados na Expo Inter, que é, por exemplo, aí da Nacional, do Hereford Braford, a Expo Inter a maior feira do agronegócio da América Latina, e nós, esse ano, por exemplo, dando um exemplo, ano passado também tivemos prêmios, mas esse ano tivemos a terneira campeã da raça Braford no Brasil. Então, isso é muito para nós relevante, isso é muito recompensante, saber que mesmo num curto espaço de tempo, com o meu método, com o meu empreendedorismo, com o meu marketing, eu consegui fazer com que esse negócio se tornasse muito mais próspero do que era, muito mais reconhecido, muito mais relevante e então muito mais rentável. Eu junto com um sócio, o Henrique Pífero, temos um escritório de advocacia voltado à defesa do agronegócio, voltado à defesa do produtor rural, hoje fazendo várias ações aí que vem trazendo benefícios para o nosso produtor rural. Também tem uma agência de comunicação, a agência Trevo, que trabalha marketing, estratégia de comunicação, que trabalha consultoria de negócios e também treinamento única e exclusivamente para o agronegócio. Então, foquei sempre o meu ponto de business, aí, o meu empreendedorismo para trabalhar nessa área que eu identifiquei como sendo a minha área de relevância bastante, que é o agronegócio, desde a época da advocacia até hoje, advogando aí novamente com a agência de comunicação, e vem a Universidade Esperança, que hoje promove essa semana, sai da média, ela se cria, ela nasce a partir de umas experiências com pessoas. Como gestor da Fazenda Esperança, eu vi que muitos profissionais eram absolutamente ruins. Pessoas que chegavam na minha propriedade e não tinham um diálogo decente para realizar comigo um planejamento de alguma ação. Pessoas que não conseguiam vender os seus produtos ou os seus serviços. Profissionais efetivamente ruins. Nas palestras, onde eu transito hoje, Brasil afora, em todas as universidades de agronomia, zootecnia, medicina veterinária, engenharia agrícola, enfim, eu vi que os acadêmicos, que muitos alunos estão perdidos, estão com medo, não estão desenvolvendo, não estão direcionando o seu estudo para algo concreto que vai acontecer ali na frente, que é a colação de grau, que é a formatura e aí, consequentemente, o mercado de trabalho. Então, foi por isso que eu resolvi colocar, né, de alguma maneira, criar essa universidade para tirar do papel um método que já havia funcionado comigo, que já havia me transformado nesse profissional de destaque, nessa pessoa que detém, infelizmente, essa autoridade hoje diante do meio do agronegócio, com muito networking, com muito contato, dando consultoria para grandes empresas, Brasil afora, do ponto de vista empresarial, trabalhando com grandes empresas no assessoramento de marketing, enfim, sendo um ótimo gestor aí da Fazenda Esperança e também num escritório que hoje desponta e que começa a ganhar notoriedade na atuação em defesa do produtor rural. Esse método que me fez ser essa pessoa felizmente destacada, é difícil a gente falar um pouco da gente, né? Mas felizmente foi isso que aconteceu. Eu efetivamente consegui destaque nas coisas que eu decidi fazer, porque eu fiz
Através desse método, com a minha orientação, com o meu denodo, com a minha força, eu consegui fazer com que as coisas acontecessem. Eu testei esse método com alguns amigos, especialmente com o gerente da minha propriedade, com o Paulinho, um querido amigo, e funcionou muito. Efetivamente, eu consegui fazer com que o Paulo, esse estudante de zootecnia, enquanto estudante, mudasse a sua perspectiva, conseguisse enxergar que o mercado é muito mais difícil do que ele imaginava, que ele precisa se desenvolver, posicionar, se diferenciar para sair para esse mercado, que se não for assim, ele vai cair diretamente naquilo que eu chamo de moedor de carne, que é esse, hoje, mercado de trabalho que não perdoa os médios, que trucida, que dilacera, que, enfim, hoje tritura o profissional médio, o profissional que não tem hoje características além daquelas características técnicas que a universidade vem passando. Então, não só o estudante, mas aquele que entrou já no mercado de trabalho e que está ali, de alguma maneira, ocupando um cargo que não rentabiliza exatamente aquilo que ele imaginava, que não é feliz no seu trabalho, que não consegue ter relevância e expressão no seu trabalho. Então, foi para isso que eu criei esse método, uma verdadeira escada do sucesso. São 12 módulos onde a gente vai percorrendo módulo a módulo um estudo, um material, um conteúdo denso e muito bacana, ao mesmo tempo que denso no sentido de muito útil e muito transformador, da mesma forma muito leve para ser consumido, um material digital, um material que pode assistir a qualquer momento, a qualquer hora, e isso vem transformando a vida de pessoas. Mais de 100 pessoas hoje já experimentaram esse curso, esse método, e fizeram com que as suas vidas se transformassem. E é por isso que eu estou aqui trazendo para vocês esse conteúdo, para que eu mude, para que eu transcenda a vida de vocês, a formação de vocês. E isso para mim é muito relevante. Eu disse no início que nós entendemos por modificar o agronegócio através da transformação de pessoas. Eu acredito muito na transformação de pessoas, em ajudar pessoas a serem pessoas melhores, profissionais mais capazes. É isso mesmo que a gente quer. Esse é o propósito maior da Universidade Esperança, da Fazenda Esperança. O propósito nosso é, de alguma maneira, através desse método, é ser o Waze da carreira de vocês. Sabe o Waze, o aplicativo, o GPS? Exatamente isso. A gente entendeu que tem muita gente perdida, que não sabe a rota que escolhe, que não sabe se aquele caminho é o certo, se aquele caminho tem muito tráfego, se aquele caminho tem pardal, se aquele caminho tem buraco na estrada. Tudo que o Waze nos avisa, certo? Quando tu pega a estrada, quando tu vai para o trabalho, quando vai viajar a trabalho, quando tu vais para a faculdade, enfim, o Waze não te diz isso. Olha, não vai por ali porque ali está muito trancado, tem tranqueira ali. Não, ó, ali tem polícia, perigo à frente, atenção, ligue os faróis. Ou seja, várias dicas, várias coisas que o Waze diz que ajudam com que o nosso caminho seja mais rápido, mais prático, mais seguro e eficiente. É isso que nós queremos e é isso que a gente vem fazendo com a vida das pessoas através desse método. Pensa, imaginem um método absolutamente transformador, tranquilo, fácil, bom, acessível, pode ver de qualquer lugar do mundo, na hora que quiser. São 12 módulos pensados, 3 módulos que formam uma base mesmo, e depois nós edificamos aí uma carreira a partir disso aí. É bem assim que funciona e é isso que as carreiras de hoje precisam. Os alunos, os profissionais, eles devem entender que esse mercado não quer mais um profissional somente técnico, que ele precisa desenvolver outras habilidades que se chama soft skills.
São habilidades outras como empatia, liderança, posicionamento, inteligência emocional, comunicação, vendas. É isso. Então, é por isso que a gente vem conseguindo transformar a vida de pessoas usando aquilo que aconteceu comigo, que me fez chegar onde eu cheguei, e hoje eu entendo que a gente deve devolver, que quando para mim isso é muito sério e é muito positivo e feliz quando a gente consegue algo e chega numa fase que nós já conseguimos devolver às pessoas, impactar vidas de pessoas e ajudar vidas de pessoas. Isso para nós é muito recompensante. Nesse método, eu conversei com muitos headhunters, eu fiz muita pesquisa, eu estudei a fundo como fazer com que isso fosse infalível. E de fato acontece, porque a gente entendeu por ensinar para as pessoas em como tu ver a tua carreira, como tu desenvolver a tua carreira, como tu direcionar toda a tua formação como uma empresa ou como uma marca. Isso foi a grande sacada. Obviamente a gente fala sobre posicionamento físico, posicionamento social, posicionamento pessoal, mas esse posicionamento de marca, esse posicionamento de mercado como uma empresa, como Rafael S.A., o Rafael Limitada, que está no mercado de trabalho, eu vou trabalhar em tal área, então está à disposição ferramentas que grandes empresas multinacionais do mundo inteiro utilizam para serem mais bem vistas, para serem destacadas no mercado, para terem mais clientes, para terem sucesso, para terem respeito, para terem tudo. Por que não fazer isso na carreira? Esse é o nosso diferencial. Nenhum outro método ensina isso. Nenhum outro método entrega isso que eu entrego. Uma verdadeira transformação. Porque uma vez que tu consegue ultrapassar todos os degraus dessa escada, não há dúvida que ali na frente tu é outra pessoa, tu é outro profissional e o mercado te vê de forma diferente. É impressionante, porque o mercado está cada dia a nos julgar mais e mais. Pense inclusive sobre posicionamento em redes sociais. Eu canso de dizer a gente hoje aqui, né, que foi, de alguma maneira vocês foram impactados pelas redes sociais, conheceram esse conteúdo, vieram até aqui para consumi-lo pelas redes sociais. Vejam a importância dessas redes e elas não são mais uma simples brincadeira onde a gente, de alguma maneira, coloca algumas coisas do nosso gosto pessoal. Nós temos que entender que com a nossa exposição ali, nós estamos criando nas pessoas o julgamento sobre nós mesmos. Então, muito cuidado, pelo amor de Deus, como vocês estão hoje usando as redes sociais. Vocês precisam entender que quando eu coloco uma foto fazendo determinada atividade, eu sou julgado por aquela atividade ou aquela foto. Então, por exemplo, se eu estou estudando ou se eu estou... enfim, se eu resolver postar várias fotos somente tomando um trago, né, tomando uma vodka com um suquinho ou uma coisinha assim, cara, eu estou criando um conceito para mim em que a sociedade, que o meu contratante, que o meu possível sócio, que o meu cliente vai chegar ali e vai dizer, opa, esse cara eu acho que não, né? Vocês já se deram conta, para quem ainda está na faculdade, que do lado de vocês pode estar o cliente de vocês? Pode estar o sócio de vocês ou o chefe? Então nós precisamos nos posicionar desde então. Nós precisamos lá no primeiro, segundo, terceiro semestre definirmos uma forma segura, uma forma responsável de nós passarmos por esses 5 anos da formação profissional para que ali nós sejamos profissionais bons de sucesso. Não esqueçam, o diploma, aquele papel, ele é um papel absolutamente igual para todo mundo. Todos recebem o mesmo papel que botam num quadrinho de vidro e penduram nas paredes dos seus escritórios ou das suas casas. Agora, o que faz diferença num profissional é aquilo que ele faz durante os 5, 6 anos antes de receber aquele papel.
Essa é a grande história. E aí a gente precisa entender também o posicionamento, além das redes sociais, o posicionamento profissional. Eu entrego, nosso primeiro módulo, como eu falei para vocês, é posicionamento. Eu entrego muita informação sobre posicionamento profissional, sobre como ser o profissional mais comprometido. Porque comprometimento nada mais é do que tu colocar o teu na reta. Tu tá comprometido com o resultado, tu curar a dor do teu contratante, porque é para isso que o teu contratante está te dando dinheiro em troca do teu tempo, do teu trabalho, do teu serviço. Tu precisa curar a dor dele. E isso é um posicionamento profissional, quando a gente, de alguma maneira, cura a dor do nosso contratante. Quando a gente veste a camisa, quando a gente é responsável, quando a gente sabe, desde o início, como se desenvolver, como ser o melhor, como entregar acima da média. Esse também é um ponto muito relevante. Nós temos que ser entregadores profissionais para que o nosso contratante sempre veja a relevância do nosso serviço, a relevância do nosso trabalho. Tão importante quanto o posicionamento é o desenvolvimento e a diferenciação. Vejam que é o nosso segundo módulo aí. Eu vou contar para vocês essa escada, certo? E, cara, essa diferenciação é um baita virador de chave. É uma das coisas que faz com que pense. Se eu olhar algo, olha, eu olhei para essa luminária, mas como ela é diferente, ela é bonita, né? Me lembra as luminárias das bibliotecas americanas, e penso, opa, tá diferente, ela é diferenciada. Então eu vou prestar atenção nela, diferente de uma simples luminária com uma luz, uma capa de um livro com algo que chama atenção, é diferenciado. Ser diferenciado é muito importante. E aí a gente efetivamente consegue sair da média, porque a gente é diferente, porque a gente faz diferente. E quem faz diferente é notado. Um currículo, no próximo vídeo que eu vou mandar para vocês, nós vamos destrinchar toda essa técnica de como ver a carreira como uma empresa, como uma marca, e aí nós vamos também trabalhar a parte de currículo. E um currículo, um contratante fica com o teu currículo 6 segundos, olhando ele. Se tu não tiver algo que chame muito a atenção dele ali em 6 segundos, passou para o próximo. Então pense como efetivamente a gente tem que saber fazer um currículo bem feito. Nós temos um módulo específico só para isso. Pense em como é importante a diferenciação, não só óbvio do currículo, mas do teu serviço, da tua comunicação, da tua forma de te colocar no mercado. Quem sabe diferenciar pelo preço, pela qualidade, técnicas de empreendedorismo. É isso que a gente ensina. Quais são as técnicas efetivas de diferenciação? E diferente é aquilo que não é igual, certo? Não precisa ser tão complexo, às vezes é uma coisa simples. Empreendedorismo não é uma empresa com CNPJ, não. É a capacidade de a gente resolver problemas aí de todo mundo e ser feliz fazendo isso e gerar sempre essa coisa positiva, resultado positivo. Pensem nisso. Esse empreendedorismo na carreira, na nossa profissão como um autônomo, um zootecnista, um engenheiro agrônomo, um veterinário, ele faz toda a diferença. Sem muito rodeio, de forma simples. O que não dá mais é para esperar somente que, se a gente não consegue um estágio, se a gente não consegue uma vaga no mercado de trabalho, se eu não consigo ter aquela carreira que eu tanto quero, pense, vou fazer um parênteses aqui, de acordo com o IPEA, 44,2% dos estudantes não estão na sua área de formação. Olhem que dor, a cada 100 alunos, 44 estão trabalhando fora. São 100 alunos da veterinária, 44 não são veterinários trabalhando em suas áreas, são Ubers, são pessoas que estão trabalhando no comércio, são pessoas que estão empreendendo em outra coisa, mas não na sua área de atuação. Então, pensem como é importante essa diferenciação e esse desenvolvimento. O desenvolvimento ele gera a diferenciação através das características aí que desenvolve em cada ser humano que efetivamente, de fato,
se desenvolve. Isso é impressionante. Tem uma história, tem uma história curiosa de um cara, uma empresa na verdade, que produzia papel higiênico, certo? E essa empresa, como toda empresa, no final do ano faz uma reunião e diz assim, bueno, nosso faturamento foi tanto, nossos custos foram tantos, como nós vamos fazer para ter mais faturamento e menos custos? E aí começam a discutir e tal, e aí vem um cara que trabalhava na empresa há 30 anos, já diz assim, olha, tia, será que vocês já pensaram em fazer isso aqui, ó? E ele amassou o rolo de papel higiênico na reunião. Um funcionário, um simples funcionário. Como assim? Não, vocês estão pensando em contratar uma empresa aí para fazer uma auditoria, para ver como diminuir custos e aumentar lucro, e essa empresa cobra 3 milhões de reais para fazer essa auditoria aí conosco durante um ano, se eu estou propondo isso. Amassa o rolo de papel higiênico, cabe muito mais no pacote, cabe muito mais no container, logisticamente é muito mais fácil e se transporta muito mais papel higiênico. Isso gerou milhões e milhões de lucro para essa empresa, numa questão simples, numa questão relativamente fácil, mas que foi feita por alguém que estava observando o processo, que era cuidadoso, que resolveu, de alguma maneira, se diferenciar ali, diz, olha, eu vou fazer diferente, eu vou amassar papel higiênico. Hoje a gente compra papel higiênico amassado, presta atenção, no supermercado o rolinho, o meio dele está amassado, para caber mais. Então, é bem isso, é isso que a gente aborda quando fala em diferenciação, em desenvolvimento. Eu tenho uma lista que eu chamo, tem alunos meus que dizem assim, porra, mas isso parece até os 10 mandamentos, né? Mas são as 12 características do profissional de sucesso do agronegócio. Uma lista impressionante como quando a gente faz item por item dessa lista e vai buscando melhorar as habilidades elencadas nessa lista, listadas ali, como se torna um profissional completamente diferente, completo, diferenciado. Então é importantíssimo a gente ter isso, que tem mecanismos, que esse método tem ferramentas, como tem outro que é um óculos 360 do futuro. Porra, isso é do caralho, isso é uma forma da gente ver toda e qualquer ação através desse óculos, onde a gente se torna muito mais produtivo, onde a gente consegue ser mais relevante na nossa ação. Eu vou dar o exemplo do óculos. Pense, vamos pegar um cara que vai encher um coxo com ração, trabalha com pecuária, certo? E aí o patrão vai lá e diz assim, tia, tu me enche aquele coxo lá com ração, certo? Essa foi a obrigação, essa foi a missão que passaram para ele. Ele pega o trator com o reboque, bota 5 bolsas de ração no reboque, vai lá, chega lá, corta com a faca o saco, bota as 5 bolsas ali e vai embora, guarda o trator e fica esperando a próxima ordem. Ele executou, ele de fato encheu o coxo com as 5 bolsas de ração conforme determinado. Agora, pense, esse óculos 360 do futuro que eu inventei. Esse cara coloca o óculos e vai efetuar essa mesma atividade, essa mesma missão que solicitaram para ele. Quando ele pega as 5 bolsas de ração no galpão, ele verifica que a ração está acabando. E ele também olhou que tem um sal, que também, um mineral, né, que também está no fim. Ele pega e coloca no reboque, junto com as 5 bolsas de ração, ele coloca arame, um martelo, prego, porque ele sabe que o coxo muitas vezes o gado sobe, pode acontecer alguma coisa, alguma cerca pode estar ruim e ele está levando o material. Ele chegou lá, ele ao invés de rasgar a bolsa, ele abriu a cordinha que foi desenvolvida por um engenheiro, possivelmente para que aquilo seja feito, e aí ele coloca a ração no coxo. Ao invés de virar as costas e vir embora, ele começa a analisar
na sua volta quais são os animais que não estão chegando no coxo. E quando ele fizer isso algumas vezes, ele vai poder identificar e dizer para o patrão, olha, tia, tem 2 vacas lá que não vêm, elas são com problema, ou nós temos que tirá-las daqui porque elas não vão ser eficientes. Aí ele olha, já que estão todos os animais alinhados no coxo, ele dá uma caminhada nesses animais e vê se não tem alguma bicheira, se não tem algum problema. Ele olha os animais comerem para ver se a área de coxo está conforme, se eles não estão colocando ração fora. E aí ele já enrola as 5 bolsas e dá um nó com a cordinha e volta para o galpão, onde ele guarda o trator e abastece o trator. E quando ele abastece, porque alguém vai usar o trator, e ele já vai deixar pronto e abastecido. E quando ele abasteceu, ele viu que o diesel já estava no fim no galão. E aí ele consegue chegar para o patrão que deu essa ordem e dizer para ele, olha, fui lá, botei as 5 bolsas, tem 2 vacas que não estão comendo e tem uma osca que está bichada na pata. Pois é, consegui ajeitar lá o coxo que estava caindo, mas acho que nós vamos ter que dar uma reformada boa, porque está caindo e vai gerar desperdício. O diesel está acabando, patrão. Ração está no fim e o sal também, o mineral que a gente está fornecendo também está no fim. Se o senhor não trouxer, o gado vai ficar sem e vai cortar o consumo. Viram a diferença absurda entre o mesmo cara executar a mesma ação do mesmo jeito, com a mesma ordem, com o óculos e sem o óculos? Olhem que loucura! Essa é uma das ferramentas que eu entrego dentro do curso para que a gente perceba a necessidade de ser muito maior, de entregar além da média, de ter esse tripé: desenvolvimento, diferenciação e posicionamento. Claro que eu não posso fazer um vídeo imenso aqui, porque seria até um pouco chato, mas no curso, para vocês terem uma ideia, são mais de 60 aulas aí, um curso com mais de 40 horas e que fica sempre disponível, onde a gente pode verificar todos esses métodos, todas essas ferramentas e aquilo que está aí para desenvolver. No próximo vídeo, eu vou literalmente entregar a forma de tu ver a tua carreira como uma empresa. Mostrar para vocês como gerir a tua carreira como uma marca. E isso faz toda a diferença. Aqueles profissionais que fizeram isso, aqueles profissionais que executaram esse método, porque vários alunos meus já fizeram isso e obtiveram resultados. Tem pessoas que conseguiram estágios importantíssimos, tem pessoas que conseguiram colocação no mercado de trabalho. Teve gente que inclusive curou uma depressão, que não estava conseguindo trabalhar e viu ali nesse conteúdo uma forma de agora eu fiquei empolgado, eu vou lá, apertou o botão certo e conseguiu se desvencilhar dessa trava, porque antes dos módulos que a gente fala sobre empreendedorismo e marca, nós temos uma coach de carreira que trabalha aí os medos, as travas, as amarras, as nossas crenças limitantes, cria um propósito, define num outro módulo um propósito com ferramentas para que a gente enxergue como vencer e ser mais eficiente, ser mais proativo, ser melhor. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam desse nosso primeiro vídeo. O melhor comentário eu vou mandar para casa de vocês esse livro fantástico do meu amigo Antônio Schacker. Não deixem de acompanhar o próximo vídeo que eu vou mandar para vocês. Cuida no e-mail, são 4 vídeos. Esse é simplesmente o primeiro. No próximo eu vou entregar muita coisa, vou entregar uma ferramenta, vou entregar, acho até que um modelo de currículo para que tu possa fazer o melhor currículo da tua vida e estar preparado para uma entrevista, estar preparado para uma oportunidade de uma vaga de trabalho, tá certo? Semana Sai da Média, vai lá curtir,
o Instagram da Esperança, da Fazenda Esperança, da Universidade Esperança, acompanha nosso conteúdo, vem falar conosco, a gente está à disposição sempre, porque a gente quer impactar o agronegócio através das carreiras das pessoas que fazem o agronegócio acontecer. Valeu, um abraço! If you get to hear me now.